Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais, o podcast para mães, pais, educadores que querem participar de forma ativa no processo de desenvolvimento e evolução das crianças e adolescentes, dos seus filhos, no processo de aprendizagem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto tão importante no processo do estudo e que muda completamente todo o sentido e o resultado desse estudo, do conhecimento, do processo de aprendizagem. E quase nunca é ensinado de forma clara um método, porque a escola ensina o conteúdo, mas quem de fato ensina o método? Qual a metodologia exata para que esse aluno ele possa assimilar de forma mais fácil, ágil, todo esse conteúdo? Qual o melhor método a se utilizar para cada conteúdo, para cada disciplina, para cada matéria? Você já viu seu filho passar horas estudando e mesmo assim, na hora da prova, o resultado da prova não ser o esperado? E muitas vezes ele pode falar que estudou bastante e que na hora da prova deu branco. Por que será que muitas vezes dá branco na hora de realizar uma prova? De realizar um concurso do colégio militar? Será que é por conta de falta de estudo? Ou seria a forma que esse conteúdo ele é passado? Então, o que as escolas de fato ensinam? Ensinam um conteúdo e a gente ensina um método. Esse episódio de hoje está fantástico com ele, que já é aqui uma pessoa muito conhecida, queridíssimo de toda a comunidade de pais e alunos do Clube de Exatas, que volta e meia aparece aqui com vários conteúdos, dicas valiosíssimas para que você, aluno do Clube de Exatas, possa de fato se dar muito bem em todo o seu processo de experiência com o Clube de Exatas, para que você possa alcançar o seu objetivo e os pais possam se sentir cada vez mais acolhidos. Ele é o tipo do CEO que ele está pertinho de todo o processo e faz questão de sempre tirar um tempinho para estar aqui conosco, trazendo muito conteúdo, mas com método, tá? Então seja bem-vindo, Vinícius! Maravilha, maravilha. Sempre bom estar aqui no nosso Pod Paz. Então, com certeza, hoje vai ser um dia de bastante conteúdos, novidades. Então, 2026 voltou e o Pod Paz voltou também com muita novidade e a gente vai poder compartilhar a nossa visão pedagógica e falar também sobre metodologia de ensino e o que tem de novidade, quais são os novos métodos de ensino, né, que o Clube de Exatas está trazendo para a educação aqui dos nossos alunos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, já deu para sentir como é que vai ser esse episódio. Prepara o bloco de notas aí do celular, do notebook, pega o caderno. É bom, eu estava ouvindo, inclusive, uma entrevista, Vinícius, onde um estudioso, na verdade um educador também, ele estava incentivando a leitura dos livros físicos, até mesmo o contato físico que esse aluno tem com esses livros, para sentir o cheiro, folhear as páginas. Então, existe uma experiência que é tão importante e que muitas vezes você não tem no processo de uma leitura digital. Então, aproveita para pegar o caderno, esse caderno novo aí, que vocês já compraram, que eu sei, para o início do ano letivo, para sentir esse cheirinho bacana de tudo novo e anotar tudo que vai ser falado aqui nesse episódio, porque é um daqueles episódios que é virada de chave. Então vamos juntos? Mas antes disso, aproveita para chamar toda a galera da comunidade de pais aí do Clube de Exatas, os amigos da escola, os familiares, coloca também aí os pais do condomínio, do prédio, da comunidade. Vamos levar conhecimento para toda a família, para toda a sociedade, não fica só para você, e também uma oportunidade para que eles possam conhecer um pouquinho mais de todo o processo, metodologia do Clube de Exatas e conhecer o Pod Pais, que é esse
podcast que instrui os pais para fortalecer os seus filhos. Então vamos juntos? E aí, Vinícius, me conta, a escola a gente trouxe como um tema e traz também aí algo de curiosidade e ao mesmo tempo, poxa, eu preciso conhecer um pouco mais do Clube de Exatas, entender como é que funciona esse cursinho, qual é a metodologia, de fato, que faz ele ser diferencial e ter aí um indicador muito bacana e assertivo de aprovados em todos os processos. A escola ensina o conteúdo e a gente ensina o método. Quando você fala a escola ensina o conteúdo e a gente ensina o método, o que você quer dizer com isso? Como é esse método na prática? Pronto, maravilha, né? Excelente pergunta. Então, quando a gente fala conteúdo, no seguinte aspecto, a escola ela vai passar ali todo o conteúdo programático que tem que ser seguido, né? De acordo ali com a BNCC. E quando a gente fala de metodologia, é muito mais no sentido, né, de você tornar a experiência como um todo para você poder ter o melhor aprendizado e o melhor envolvimento do aluno como um todo para aquele objetivo. Então, aqui, né, no Clube de Exatas, para quem já nos acompanha, ou que talvez você está aqui pela primeira vez, a gente tem alguns cursos, né? A gente tem os preparatórios, né, seja para o concurso do Colégio Militar, que algumas cidades têm, né, para ingressar ali no 6º ano do Fundamental, algumas cidades também têm para o 1º ano, e tem também o preparatório para o Enem, que é para o aluno, né, que já está ali no 3º ano, já concluiu ali o ensino médio. Além dos preparatórios, a gente tem o curso por série, que é algo mais voltado para a escola, que a gente tem ali do 4º ano até o 1º ano do médio. Então, a questão de metodologia é justamente a gente conseguir preparar o aluno, né, de uma forma que ele possa se engajar. E a gente já vinha sempre, né, tem o que a gente chama que é o tripé, né, pais, professores e alunos. Então, nossa metodologia sempre foi voltada nesse sentido, que o estudo, né, do Clube de Exatas não é só você chegar, colocar o aluno para poder fazer a parte dele das aulas e pronto, acabou. Não, o aluno também ele vai se desenvolver juntamente ali com a família sendo um apoio e também o curso prestando todo o suporte. Eu costumo falar que dentro da área de serviço, acho que talvez o que faz a maior diferença é o quê? É o suporte pós-venda. Quantas vezes a gente adquire, né, algum tipo de produto, a gente vai contratar algum prestador de serviço e, beleza, entregou o que era para poder ser feito, mas e aí na hora de suporte, e na hora de ter que consertar alguma coisa, e na hora que tem dúvida de algo? Como é que é esse processo? E é isso que a gente vê a diferença. Então, aí, na questão do tripé, do objetivo principal que a gente tem para poder alcançar, a instituição ter esse apoio faz toda a diferença. É que a gente investe muito nisso. Então, tem coordenador de disciplina, coordenador pedagógico, tem um professor, então tem toda uma estrutura de material humano. Então, é algo online, vai ser tudo automatizado, vai ser cheio de IA. Não, aqui tem contato humano, aqui tem suporte para poder ajudar com a plataforma, tem suporte pedagógico, então tudo isso vai ajudar dentro da nossa metodologia para que o aluno ele possa ter a melhor experiência possível. Então, quando a gente fala em método, não é só você chegar e colocar o aluno para poder estudar e ver conteúdo, não é só estudar o conteúdo, existe toda elos, né, que a gente vai cumprir aqui como instituição. O aluno vai fazer a parte dele e os pais também vão fazer a parte dele na questão ali da cobrança, de acompanhar. E a gente tem, né, bastante novidade, né, que nós vamos trazer também esse ano. Maravilha, amo novidades. E algo muito interessante, Vinícius, que você trouxe e que me fez lembrar, na verdade, de um bate-papo que eu tive com um dos nossos alunos, ele e a sua mãe, onde ele trouxe essa experiência de primeiro contato que ele teve com o clube, que ele imaginou, online, nossa, vai ser chato, vai ter ali vários conteúdos, eu vou estar tendo aquela obrigação de estudar, mas quando ele de fato vivenciou todos esses métodos e tendo esse acompanhamento, ele ama, inclusive ele ainda continua, né, depois de ter sido aprovado no Colégio Militar, ele continua com o Clube de Exatas, porque de fato não só o próprio aluno conseguiu ter essa clareza, essa percepção, como a própria família, a importância do Clube de Exatas na sua vida, como é o Christian antes e pós o Clube de Exatas. Então, Perfeito. fica aí atentos, né, a esses feedbacks de alunos, porque de fato eles são a prova, a evidência viva de que
existe um diferencial aí na metodologia, em todo o processo do Clube de Exatas. Mas qual a diferença entre estudar muito e estudar certo? Eu até comentei no início, Vinícius, que muitas vezes esse aluno ele se prepara muito para uma prova, estuda bastante, na hora dá um branco, ou de repente está ali se preparando para fazer uma atividade, um trabalho na escola e não consegue ter esse desempenho, mesmo tendo a sensação muitas vezes de estudar muito, se dedicar muito. Então, qual é a diferença entre estudar muito e estudar certo? Perfeito. Isso é algo, né, que muitos pais, às vezes, eles colocam assim: ah, você tem que estudar. É X horas de estudo por dia e pronto, acha que é só a quantidade de horas de estudo, mas tá. Será que esse aluno ele estudou com qualidade? Será que o ambiente do aluno está ali, um ambiente agradável para ele poder absorver o conteúdo? Será que ele está também em um dia também legal? Eu acho que é algo que é importante, Ana, é não só apenas o aluno ele poder estudar, mas o aluno também estar bem consigo mesmo. Sim, Por exemplo, ele pode até naquele dia não estar com o melhor rendimento possível, porém, ele precisa com o tempo, mesmo que ele, se não está no dia legal, eu não consigo uma hora, eu faço 30 minutos, mas eu consiga fazer 30 minutos de qualidade. Então, acho que eu sei que crianças, adolescentes, às vezes são um pouco difíceis para poder ter essa maturidade, mas é importante a gente sempre conversar com nossos filhos e dizer assim: ó, filho, como você faz uma coisa, você pode fazer, você tem que fazer todas as coisas na sua vida. Como assim? Se eu estou fazendo algo agora, eu tenho que dar o meu melhor naquilo. Porque eu vou perfeito. começando a ter o que? Resiliência de quando eu paro para poder fazer algo, eu vou dar o meu melhor naquilo. Se meu melhor eu consigo fazer em 30 minutos, então eu vou fazer só 30 minutos. Se meu melhor eu consigo fazer em uma hora, eu vou fazer só uma hora. Então, essa intencionalidade, essa produtividade, a gente conseguir ter, na hora de estudar, a gente conseguir dar o nosso melhor para a gente não ficar só levando o tempo e estudando de maneira errada. Aí, eu, por exemplo, na hora de estudar, eu tô hoje, é um dia, isso eu fazia muito comigo. Eu tô hoje de um dia que, para leitura, hoje minha cabeça não tá legal. Então, se eu for fazer um estudo hoje de leitura, por mais que eu coloquei hoje que eu tinha que ler, fazer alguma atividade de leitura. Se hoje eu tô cansado mentalmente para poder ler, eu vou fazer algo mais prático, então eu vou resolver exercício. Então, ter o autoconhecimento de eu poder entender como é que está meu dia, o que, que eu estou conseguindo de ter de qualidade melhor para poder produzir, eu posso adequar meu dia dessa forma. Isso tem a ver também com o ambiente. Às vezes, Sim. se você está em um ambiente que está um pouco barulhento, hoje a casa está um pouco mais agitada, está com visita. Se você for fazer algo que seja para. Vai trabalhar só a leitura, ou você precisa trabalhar muito a audição, talvez não vai dar muito certo. Você fazer uma atividade mais prática de resolução de atividade vai ser melhor. Então, isso também ajuda também na questão de você conseguir estudar certo de acordo com o seu ambiente ele está inserido. E outra dica que também eu dou é você conseguir também separar dentro da sua rotina de horários, você vai ter ali um horário que você vai fazer a atividade que sua energia está um pouquinho mais alta e vai ter horário que você vai fazer sua demanda que sua energia está um pouquinho mais baixa. Eu costumo fazer isso para minha vida, que é a atividade mais difícil, a atividade mais importante, eu fazer logo de cara. Por Quando a quê? energia está mais Isso, quando a energia alta, está alta. Porque, por exemplo, vai eh, investir mais, né? isso. Eu vou trazer um comparativo de estudo para a organização de tarefa do dia a dia. No Perfeito. meu dia, eu tenho uma lista do que eu preciso fazer, eu tenho ali a regra do que é o mais importante, e o mais importante eu tenho que fazer logo, eu tenho que fazer primeiro. Por quê? Eu ainda estou indo com a energia do início do dia, mas também tem um autoconhecimento. Dentro do horário do seu filho, ele tem mais produtividade pela manhã, pela tarde ou pela noite? Talvez colocar o que é mais importante no horário que ele tem maior produtividade é melhor. Eu sei que muitas das vezes o tempo é corrido, é aquele tempo que sobra, mas eu acho que existe, não é uma resposta que só tem uma bala de prata que eu vou conseguir responder tudo. Existe toda uma analogia. Entender a fisiologia da pessoa, qual é Sim, o horário que ela tem a melhor performance, como também entender dentro da carga horária, como é que você vai fazer o seu ambiente para que você possa ter um ambiente produtivo e também utilizar as várias formas de aprendizados, que é, você pode trabalhar a audição, você deu a dica sobre escrever do caderno no início do podcast, é uma das melhores formas de você poder aprender, é através da escrita. Eu me redescobri como aluno, porque eu sempre fui muito bom em exatas. Por ser bom em exatas, eu não queria fazer anotava tudo. Eu nada? queria fazer muitas coisas de cabeça, em lógica. Então, não, isso aqui eu já entendi. Só chegava ali e fazia os cálculos. Quando eu comecei a trabalhar
escrita. Ah, mas você vai escrever sobre cálculo, às vezes eu colocava o significado, raciocínio, eu ia escrevendo. Isso me abriu minha mente de uma maneira muito positiva. Então, anotar, fazer blocos de notas, blocos de notas não, perdão, Fazer aquelas mapas anotações. mentais. Então, isso me ajudou a conseguir ter uma melhor performance, né, no meu estudo. Então, estudar de forma certa, para mim, também é utilizar todas essas ferramentas. Maravilha, Vinícius. Inclusive, dentro da sua percepção e também experiência, não só no Clube de Exatas, mas durante o tempo também que você estava ministrando aulas, tem acompanhado alguns alunos, o que que você percebe que trava mais os alunos no início, ou seja, na volta às aulas? É a falta de tempo ou falta de estratégia? Você trouxe, inclusive, aí essa questão muito de relevância você ter estratégia para estudar no tempo certo, aproveitando inclusive sua energia, aquilo de fato que esse aluno consegue elaborar e realizar de forma fluida, entendendo e respeitando o tempo, a fisiologia de cada pessoa, de cada indivíduo. Isso é muito importante, porque a gente entende que tem estratégias que nem sempre vai ser adequada para todo o aluno, para toda criança, adolescente. Mas o que que você percebe que é muito comum? É a falta de tempo ou a falta de estratégia, principalmente no início das aulas? O que que os pais mais vão verbalizar é falta de tempo. Porém, a falta de estratégia está alinhada também à falta de tempo, né? Porque, por Verdade. exemplo, se você não tem ali quando eu falo estratégia, o que que pode significar estratégia? Rotina de estudo. Isso é uma questão de você alinhar a estratégia. O que que a gente já falou em outros episódios do podcast? Técnica Pomodoro é uma técnica de Sim, falamos produtividade para bastante. você poder estudar, respondendo a pergunta anterior, que é estudar de forma certa. Então, você coloca ali picos, né, de 20 minutos, 20, 25 minutos, você coloca picos ali de produtividade, depois você tem ali pausas, né, de 5 minutos para poder descansar. Volta Perfeito. com um pico de 25 minutos, outra pausa de 5 minutos. Então, a técnica Pomodoro também é uma estratégia para você poder estudar. Só que tudo isso acaba contribuindo com o quê? Se você não faz da maneira correta, a falta de tempo. E quando as pessoas começam a verbalizar sobre falta de tempo, na minha cabeça ela vem o quê? Rotina. Porque, por exemplo, a criança tem várias atividades para poder fazer, atividade da escola, às vezes tem outros compromissos para poder fazer extras escolares. Só que aí você vai ver quanto tempo, às vezes, ela perdeu no celular, quanto tempo perdeu, às vezes, fazendo uma atividade que não é produtiva. Então, a falta de organização de tempo, isso gera para que todo mundo tenha as mesmas 24 horas. Mas como cada um utiliza, Como cada um utiliza, que é o grande X da questão. Então, tem gente que utiliza 24 horas e faz uma produtividade imensa. Ah, professor, mas são crianças. Elas têm que ser crianças. Mas eu acho que a melhor forma de ela crescer um adulto lá no futuro, organizada, crescendo com excelência, é você conseguir passar características, comportamentos, estratégias desde cedo. É onde elas estão abertas. Quantas pessoas exatamente. hoje, adultas, você passa hoje algo que precisa fazer e já tem uma preguiça mental de querer fazer algo. Por quê? Na mente de uma criança é muito mais fácil de tudo que vai aprender. O que que é mais complexo? Uma criança aprender os conhecimentos que a criança aprende, habilidades, idiomas, como criança, é muito mais complexo do que apenas rotina, cumprir rotinas. Só que por que para implementar rotinas que teoricamente são coisas para adultos, é uma coisa que a criança não deveria fazer e algumas coisas que são muito mais complexas se a gente poder parar para pensar. Uma criança aprender um idioma, uma criança Elas aprender aprendem com muita uma facilidade. criança aprender, por exemplo, várias crianças fazem atividades esportivas, né, então tem crianças, né, que, praticam aí esportes, né, de, por exemplo, uma natação, o futebol que a maioria pratica, mas, por exemplo, o karatê, um judô, enfim, várias modalidades esportivas. Ah, teoricamente isso não deveria ser coisa, por exemplo, para um adulto, para poder aprender, habilidades novas, e uma criança ela consegue aprender com excelência. E quem começa a aprender como criança vão ser aqueles que vão conseguir mais performar quando chegarem lá na frente. Então, a mesma coisa é a rotina. Se você vai implementar a rotina, ela vai crescer um adulto muito mais organizado, ela vai saber gerir o tempo. Agora, imagine hoje você pai, você quer aprender sobre gestão do tempo, você vai aprender agora, depois de vários comportamentos errados. Não seria muito mais fácil aprender como criança? Então, eu respondo sua pergunta é isso, falta tempo,
é o que mais vão verbalizar, mas falta Mas estratégia, porque com a estratégia correta, esse tempo ele vai começar a não faltar. A gente vai conseguir gerenciar melhor. perfeito, Vinícius. E você traz algo que também me faz lembrar uma palestra de Mário Sérgio Cortella, que para mim é uma referência como educador, como estudioso, onde ele diz o seguinte: vaca não dá leite. Você já deve ter Já escutado ouvi. sobre. E é interessante que ele compartilha com o público de que ele ensinou os seus filhos, na verdade, ali o segredo-chave para dar certo na vida. E eram com 12 anos de idade. Foi o que ele estabeleceu, de explicar aos filhos com 12 anos de idade o porquê vaca não dá leite. Então, ele traz todo um processo de esforço que uma pessoa tem para fazer todo, para ordenhar ali, né, para poder de fato retirar o leite da vaca, e que a vaca por si só, ela não vai dar leite, tem que ter alguém para fazer o processo. Existe um procedimento que não é fácil, existe todo um desafio, uma estratégia, inclusive, para essa retirada. Então é muito interessante porque ele mostra sobre esforço e dedicação, e o quanto foi valioso já explicar desde cedo para os seus filhos, para que eles pudessem, de fato, ter um foco na vida. Então, quando você traz que a importância de trazer estratégia, de trazer rotina, de trazer alguns processos desde cedo, e muitas vezes os pais ficam com pena, mas meu filho é muito novo, isso vai reverberar no adulto de amanhã. Isso vai trazer, de fato, o resultado neste adulto que você está criando e desenvolvendo para o amanhã. Então, parabéns, eu compartilho, inclusive, aí do mesmo pensamento. E eu quero também saber, Vinícius, o que é o erro mais comum que é cometido, né, por muitos de quem estuda, mas que na hora da prova, de uma avaliação, não consegue transformar esse estudo em uma nota mais assertiva, acima da média, na verdade. Perfeito. Vou responder essa pergunta, mas antes de responder, eu tive um insight aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Hoje, né, o nosso podcast, o Podpaz, ele está conectado hoje com algo que é uma ferramenta que o Clube de Dados trouxe, que é a comunidade. Por exemplo, cada uma dessas perguntas que a Ana está fazendo são perguntas que muitos pais têm, muitos pais enviam para a gente e eles Verdade. gostariam, né, de ter no dia a dia essas dúvidas respondidas, esses enigmas, né, respondidos, esse direcionamento melhor. Então, a comunidade é justamente o que é o ambiente onde esses pais que estão com o mesmo objetivo, pais que querem ser pais instruídos para transformar filhos em fortalecidos, eles possam se conectar, eles possam trocar ali informações. Então, hoje o podcast faz parte da nossa metodologia, é um projeto, o podcast é um projeto gratuito que a gente faz para a gente poder, de acordo com a missão do Clube de Exatos, que é transformar vidas através da educação, e hoje ele está muito conectado com a comunidade de pais. Então, os pais que têm filhos no curso, a gente tem a área de comunidade, a gente vai abrir também uma área de comunidade aberta também para o público que gosta de acompanhar o Clube de Exatas, gosta de acompanhar o podcast e poder estar mais próximo, com materiais, ter ali, por exemplo, se às vezes tem dúvida, você quer estar mais próximo da gente, na área de comunidade vocês vão poder estar acompanhando tudo aquilo que o Clube de Exatas faz. Então, faço esse convite para vocês também. Quer fazer parte da nossa comunidade, quer estar mais próximo da gente, manda uma mensagem para a gente, né, para a nossa equipe, seja no WhatsApp, seja se você acompanha a gente pelo YouTube, pode botar nos comentários, No no Instagram. Instagram, manda mensagem lá pelo direct, para que a gente possa estar ajudando você a fazer parte também da comunidade do Clube de Exatos, tá? E aí, voltando para sua pergunta, volte aí a pergunta, que eu abri o Qual gancho. é o mais comum de quem estuda, se prepara para uma prova, para uma avaliação, mas não consegue transformar esse estudo em uma nota que seja, inclusive, acima da média? Pronto, o que que acontece? Eu acho que muitas das vezes, quando uma nota ela não vem, existe dois porém. Ou o aluno está estudando errado, ou às vezes você está se preparando para um processo seletivo que tem um grau de dificuldade muito alto. Muitas das vezes você talvez não vai ver o resultado logo de cara. E eu estava lendo um livro que ele fala assim: o processo ele tem que ser muito mais importante do que apenas o resultado. Perfeito. Dentro da metodologia, a gente está falando sobre metodologia, a gente está desenvolvendo a metodologia do Clube de Exatas, que ela é de acordo com o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, para quem não conhece, né, é uma metodologia que é utilizada muito em empresas, que é voltado para quê? Você vai planejar, você vai executar
aquilo que você planejou, você está executando, você vai checar para ver se aquilo está sendo feito de maneira certa ou errada, e isso vai se retroalimentar, para você poder ver o que, que você vai replanejar para que você possa voltar novamente para o ciclo. Então, o ciclo que se retroalimenta. Então, Muito bom. dentro do estudar, se você consegue hoje ter um método, né, você consegue ter uma clareza de que você está fazendo as coisas corretas, é uma questão de tempo que o resultado ele vai começar a vir. Como também você pode sempre fazer uma autoanálise para entender o que está dando certo. O que que, dentro do processo, o que está sendo feito de maneira correta, errada, aonde que a nota não está vindo, aonde é que estão sendo os maiores erros. Porque são N os motivos porque uma nota às vezes não vem. A nota pode não vir, por exemplo, você está fazendo um teste, um simulado, mas ela pode não vir porque aquele dia você não estava no dia bom. A nota pode não vir porque às vezes você tem um pico emocional muito grande na hora de fazer. Não falta o conteúdo intelectual, na hora de fazer, é na parte emocional, e aí você tem que fazer um trabalho para poder corrigir a parte emocional. Observe que essa etapa da checagem, de entender o que está certo e o que está errado, faz muita diferença. Às vezes, os pais costumam ser um pouco Realmente. radical, por exemplo. Ah, não está tendo resultado, então vou tirar, vou cancelar, não vou fazer. Não é esse o caminho. É necessário ter uma convicção daquilo que está sendo feito e fazer os ajustes que precisam ser feitos. Então, existe situações que a nota não vai vir porque o aluno não está fazendo a coisa correta, está estudando de forma errada. Por exemplo, voltando aqui para ensino, eu gosto muito de estudar através de prática. Se o aluno absorve só teoria, 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 ele não pratica atividade, exercício, ele não está fazendo a forma correta. Se ele apenas só estuda de forma passiva, ele só participa de aula, ele não para poder pegar questões e resolver de forma ativa, ele está estudando de forma errada. Então, existem erros que são estudar de forma errada, processuais. Mas existe erros que a nota às vezes não vem, porque ainda existe uma lacuna que esse aluno ele precisa suprir, e ele está nesse caminho de suprir essa lacuna, né? Então, é uma questão também de autoconhecimento. Aí eu volto na questão da metodologia, né, que a gente trabalha. Dentro da metodologia, nossa, o que faz muita diferença é essa questão de suporte. Então, a família chegar, contar o que está se passando, quais estão sendo as dificuldades, a gente entender o histórico do aluno para a gente poder conseguir ajudar com a base, né, pedagógica. Então, é o tripé, pais, professores e alunos, para a gente poder conseguir realmente ter um direcionamento correto. Eu não sei se você, pai e mãe que está aí nos assistindo, tá curioso, ou um educador, porque, como eu já falei em vários episódios, não só pais e mamães que assistem o Pod Pais, mas toda a família, inclusive pessoas que não têm filhos, mas que têm aí o compromisso com a sociedade, porque conhece uma criança, porque tem um amigo que tem um filho e entende a importância também de se instruir para poder apoiar a sociedade e, sobretudo, adquirir conhecimento é muito bom. Mas a gente falou muito aqui sobre método. Qual é, de fato, o método do Clube de Exatas? Porque essa curiosidade, eu acredito que não é só minha. Coloca aí se você também está curioso para entender como é que funciona esse método do Clube de Exatas que torna esse curso totalmente diferenciado de alta relevância. Vamos lá, se eu fosse explicar agora tudo, ia levar bastante minutinhos, eu vou tentar simplificar o máximo possível, mas nós estamos trazendo algumas novidades esse ano. A ideia sempre aqui é a gente sempre melhorar. Graças a Deus, nosso curso vem trazendo muitos resultados. Em processos seletivos, ano passado, já ultrapassamos a marca de 40 alunos aprovados em processos seletivos ano passado. Maravilha. E a gente quer sempre melhorar, a gente quer sempre alcançar mais voos, né? E a gente entende o que está dando certo, o que está dando errado e o que a gente procurou trazer. Nessa questão desse tripé, os três agentes, eles têm papéis fundamentais. O pai, o professor, que quando eu falar professor, eu vou falar da equipe, né, do curso, como também os alunos. Voltado pelo ciclo PDCA. O que a gente entende, Ana, que seria o principal ponto que a gente precisa fazer no início de uma jornada acadêmica? Eu preciso trazer esse aluno para perto. O, Sim. o pai, às vezes, matricula o aluno, ele tem um sonho, ele quer a melhoria acadêmica do filho, só que ele tem que trazer o filho para perto, para esse objetivo também. Acredito que seja o maior desafio inicialmente. Exatamente. Quantas das vezes, acho que todo mundo faz isso. O filho chegou na idade de estudar, ele não tem nem ainda a voz própria, né? Você quer estudar, a gente vai chegar lá e vai matricular. Então é algo que já vem no processo natural da vida. Mas quando você vai colocar dentro de um curso e tudo mais, tem muito aluno que já passaram por aqui, já entraram até mesmo a pulso, os pais colocaram. Só que a gente precisa envolver esse aluno dentro desse processo. E aí é o que eu digo,
o seu filho ele vai entrar, ele vai começar, seja para uma preparação para o processo seletivo, seja para o curso de melhoria acadêmica, trace com ele qual é o sonho grande dele. Qual é o objetivo? Ah, eu quero ganhar uma medalha nas Olimpíadas de Conhecimento. Ah, eu quero ser um medalhista internacional. Ah, eu quero, por exemplo, passar em medicina, passar em direito, enfim, seja lá o curso que você quer fazer. Quero passar no colégio militar. Qual é o objetivo que esse aluno ele tem? Pega uma folha em branco, uma cartolina, uma folha de papel, desenhe, estabeleça seu sonho grande, o seu objetivo, o seu porquê. E quando ele colocar o que ele quer, é muito importante você responder o porquê. Qual é o porquê que eu quero alcançar aquilo? Esse porquê ele vai ser algo muito importante lá na frente do método. Por quê? Qualquer momento que a criança, adolescente, ela tiver pensando em desistir, tendo dificuldade, ó, mas qual é o seu objetivo? Olha lá atrás, olha o seu porquê. Você vai desistir do seu porquê, do seu objetivo? A dificuldade surgiu, você já quer desistir? Então é voltar sempre lá para o significado, para o porquê. É preparar ele para poder pensar como adulto lá na frente. É assim que a gente treina eles para a vida. Aqui no clube a gente costuma falar, não vai ser um curso que apenas a gente vai chegar a ministrar aula. É uma preparação para a vida. Então o primeiro passo é estabelecer o sonho grande. Estabelecer qual é o objetivo que nós estamos traçando para esse ano. Faça em conjunto, juntamente com seu filho, para que ele possa verbalizar isso. Você estabeleceu seu objetivo, seu sonho grande, o que, que você quer alcançar e como o curso vai te ajudar para esse objetivo, isso tem que Sim. estar linkado, o seu porquê. Agora a gente vai fazer o planejamento semanal. Como é que vai ser a rotina de horários? Horário que vai estar para a escola, horário que vai estar para o curso, horário que ele vai ter também as atividades de lazer. Cria a rotina, porque isso vai ser mais fácil de ele conseguir cumprir o programa. Ele tem horários bem definidos de quando ele vai parar e fazer cada uma das atividades. Então isso vai ajudar a ter a frequência. Lembra do ciclo PDCA? Esse plano, esse planejamento que vai ser feito, vocês vão fazendo ajuste. À medida que não está dando certo, tem um ajuste, entrou mais uma nova rotina, vocês vão fazendo ajuste. Mas é importante vocês colocarem em um local na sala que fique fácil de você poder visualizar, para você poder acompanhar. Outra coisa também a poder ser feita é aquilo que você planejou para poder fazer a semana, aí você vai ter uma outra folha, que é uma folha de checklist. Semana 1, semana 2, semana 3. Você cumpriu tudo da semana, vai dar um check, que aquela semana você conseguiu cumprir tudo que foi feito. A semana 2 você conseguiu cumprir tudo que você estabeleceu, você vai marcar um X. Então, aí você vai conseguir acompanhar ao longo das semanas e cria até uma gamificação de que você está conseguindo cumprir. Isso é algo visual, no quarto. Os pais se Perfeito. envolvem, o aluno se envolve. Isso aí é uma tarefa que a gente pede para os pais se envolvem nesse processo. E dentro, né, do nosso curso, o que, que a gente tem? O ciclo PDCA, o planejamento, é função dos pais. O fazer, que é a parte da ação, é parte do quê? Do aluno. O aluno ele vai fazer. E dentro do nosso curso, a gente criou uma área de gamificação. Então, o aluno, quando ele vai fazendo as atividades dele, ele vai somando pontos. Ele vai participando das aulas, ele vai somando pontos. Então, toda ação que é de estudo do aluno, ele vai somando ponto. A gente criou uma atmosfera de estudo que é gamificada. Pronto, o aluno está fazendo todo o processo, ele está executando, agora é o papel dos pais o quê? Tá dando certo? Quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas? A comunidade que eu expliquei aqui é um agente principal para isso. Além de você ter os rituais da semana, por exemplo, segunda-feira é o dia que os pais vão colocar a rotina dos filhos. Vai ter o dia da semana que a gente vai estabelecer, que é o dia de você poder estabelecer o seu dia de progresso. Qual foi o 1% de vitória que o seu filho teve durante a semana? Qual foi o progresso que você está vendo? E cada um se compartilhar, porque essas mensagens positivas de um motiva o Com outro. certeza, Então a gente tem que ter o Vinícius. quê? Algo coletivo. Aí fora, vai ter muitos pais que vão falar assim: ah, você está colocando seu filho para poder estudar demais, você está colocando seu filho para poder, deixando de ser criança. Vai ter um bocado de gente que não está no mesmo objetivo. Você tem que estar conectado com as pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, a comunidade é isso: é outro pais conectado com outros pais que estão com o mesmo objetivo. E essa comunidade, para a gente poder tornar a experiência melhor ainda, mais agradável, quanto mais os pais participam, quanto mais os pais se engajam, eles vão somando pontos. E vão existir até bonificações, vão existir também algumas premiações para os pais mais engajados. Então, a gente criou toda uma ferramenta que envolve a comunidade para poder fazer esse elo de acompanhamento e ser um suporte para os pais. A gente criou toda a questão da educação que o curso oferece para o aluno poder fazer de uma forma gamificada, e também a questão aí do ciclo PDCA, que vai ser o que vai fortalecer todo o método. E a gente já entende, né, quais são as jornadas que um pai ele vai ter e o aluno vai ter. Vai ter momento que vai ter
gente que vai precisar de um reforço emocional, vai ter Com momento que eles certeza. estão pensando em desistir, vai ter momento que por exemplo, no início do ano letivo, é o momento, por exemplo, de você conseguir cumprir rotinas, e cada mês a gente vai ter ali um big win. Que seria isso? Que seria a grande vitória para poder ser feito da comunidade. Então a gente vai colocar objetivos e os pais vão ter que cumprir aquelas tarefas. Eles cumprindo aquelas tarefas, eles vão ganhando ali também pontos, né, dentro do nosso sistema. Então, a gente está criando toda essa ferramenta para poder envolver as famílias e tornar a experiência de estudo como algo diferente. Tornar para os alunos como se fosse um jogo, né? Eles vão, à medida que eles vão, por exemplo, algumas tarefas, né? Tá fazendo tarefa, envio de redação, eles vão ganhando medalhas, bronze, prata e ouro, de acordo com algumas metas estabelecidas. As atividades que estão fazendo também vão ganhando ali medalhas. Então, torna a experiência de estudo como se fosse um jogo. Então, isso vai ser algo bacana, isso vai ser algo produtivo para eles poderem estar se desenvolvendo, e também tudo isso conectado. Pais, professores e alunos, e toda uma ferramenta para poder isso ter um engajamento para que tudo possa acontecer. Eu não sei você, mas eu já fiquei com vontade de participar, de estar aí também nesse processo de gamificação, trabalhando a inovação, a criatividade, o aprendizado e, como o Vinícius falou, envolvendo toda a família e também os educadores, né, os professores que se envolvem nesse processo e, sobretudo, fortalece esse tripé que foi bem falado por você, que é um dos objetivos e propósitos do Clube de Exatas. Então, você quer saber mais? Acesse o Instagram, o canal do YouTube, coloca aí sua mensagem também no chat, quer conhecer o Clube de Exata, tem mais informações que a gente vai colocar aí a produção, o número de contato para você poder ter esse atendimento e conhecer e experienciar um pouco mais de tudo que foi falado. E falando em método, e nesse diferencial, em gamificação, eu tenho um desafio aqui para quem Manda, está nos assistindo. manda. Eu gosto Posso de soltar? desafio. Pode mandar. Quero saber se você vai fazer também, viu, Vinícius? Vamos lá. Um desafio de 7 dias de volta às aulas. E aí, 7 dias. Ah, é fácil, gente. Diante de tanta gamificação bacana, eu tenho certeza aqui, Vinícius, que muita gente vai conseguir tirar isso de letra e que vai ter todo o empenho e envolvimento também dos pais nesse processo. Independente de você ser um aluno do Clube de Exatas ou um responsável, pai ou mãe, faça junto com a gente, coloca aí, eu quero participar desse desafio, eu vou cumprir, eu vou fazer e vem com a gente. Deixa eu só explicar para vocês, é muito simples. Quais são aqui as regrinhas desse desafio durante 7 dias, tá, Vinícius? Hum. 7 dias de volta às aulas. Primeira coisa, 30 minutos de estudo por dia, 10 questões por dia que você tem para poder resolver, solucionar. E aqui eu não estou colocando a matéria, a disciplina, pode ser algo que você gosta, que você tem mais habilidade. E uma redação na semana. Vamos lá? Recapitulando para vocês que estão aí nos ouvindo e que já está com um caderno com um bloco de notas que eu sei, anotando tudo, hein? 30 minutos de estudo por dia, 10 questões por dia e uma redação na semana. E para um engajamento aí de todo mundo que está nos assistindo, quem vai assistir inclusive esse episódio depois, quem topa, comenta aí, coloca aí nos comentários. Eu vou participar desse desafio de 7 dias. E depois, por favor, voltem para comentar como foi esse desafio, como foi realizar, como foi a participação da família, o que você conseguiu, o que mudou e como você vai levar daqui por diante todo esse processo aí com os seus estudos a partir desse desafio, hein? Podemos? Topam? Posso contar com vocês? Coloca aí no chat e vamos juntos nessa. Vamos, Vinícius? Vamos embora. Mas, Vinícius, a gente falou aqui de método. Você falou também, né, explicou sobre toda a metodologia utilizada no Clube de Exatas, mas eu quero também saber quais são os 3 pilares, na sua opinião, de um método de estudo que realmente funciona. Então, 3 pilares de um método de estudo que de fato funciona. Eu acho que o primeiro ponto é comprometimento. Perfeito. Voltado na questão do método que o Clube de Atos traz, né? A gente traz muito esse. O primeiro pilar é esse: estabelecer um sonho grande, é a questão do comprometimento. Eu tenho o meu porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, o comprometimento acho que é o principal pilar para que uma metodologia, né, de estudo ela possa funcionar. Eu acho que, além disso, se for algo voltado para o nosso público, né, que são geralmente ali crianças pais de crianças e adolescentes,
o envolvimento da família dentro do método é importante. Por quê? Senão você não qual é o papel que eu falo sempre que é dos pais? O papel dos pais é de ser o supervisor. Não é que você tem Sim, que ensinar para o seu filho. O seu papel é o quê? Supervisionar. Você vai passar a tarefa, você vai passar a demanda e você vai supervisionar se aquela demanda está sendo cumprida, se está sendo feito. Eu acho que o elo principal para que tudo possa funcionar seja isso. E dentro de um método também é importante a gente também conseguir checar se o que está dando certo, o que está dando errado, sim. se aquele método realmente está funcionando. Então, essa parte de checagem é fundamental. Eu acho que o ciclo PDCA, se a gente for parar para ver um pouquinho, Estratégico. tudo que eu falei tem a ver um pouco com o ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA ele contempla isso, né? A parte de planejamento, é a parte de você conseguir ter Execução. ali todo o seu porquê, você ter ali o engajamento que vai para poder cumprir aquela demanda. A execução é você fazer, fazer, juntar tudo que você planejou e você procurar executar e checar se está dando certo, se dá errado. Eu acho que o ciclo PDCA consegue suprir bem o que seria ali os pontos principais para que o método possa funcionar. Você falou algo durante aqui a nossa conversa que me fez também lembrar de algo que é muito comum e que você pode ter vivenciado também no clube ou até em contatos anteriores com outros alunos. O aluno costuma achar que entendeu tudo durante a aula. E aí muitas vezes ele confirma, né, que entendeu, mas como de fato ele confirma e deixa claro que ele aprendeu o que foi dado, ministrado na aula? Eu costumo falar o seguinte: entender é diferente de aprender. Olha lá. Porque o aluno ele fala, como você disse, ah, eu entendi. Aí chega na hora de fazer, meu Deus do céu, Será que entendeu vai fazer mesmo? a Isso é muito prova. comum, viu? E aí, o que que acontece? Então, qual é a melhor forma que você, pai, mãe, pode saber se seu filho realmente compreendeu o conteúdo? Pede para ele poder fazer. Ah, ele viu no olhômetro o professor fazendo a resolução. Ah, entendi, já sei como é que faz. Pronto, entendeu? Vamos agora, ou no final da aula, pegue a atividade que o professor fez, que você entendeu, faça sozinho. Aí você, pai, você vai comprovar se ele realmente ele aprendeu. A gente só sabe se o aluno aprendeu se ele consegue pegar e fazer sozinho. Com o olho, você está trabalhando o raciocínio lógico do professor. Você precisa trabalhar o seu raciocínio lógico, porque nosso cérebro ele tem isso. A gente vai formando ali, sinapses neurais, só que às vezes de um ponto A para um ponto B tem um gap. Como é que o professor fez aqui? Me perdi. Então você não entendeu. Você pegou o conceito, mas você não conseguiu realmente aprender. Você tem que formar o seu caminho para você poder conseguir resolver aquele enunciado, aquela questão. Maravilha. E como você, Vinícius, explica a importância da revisão, principalmente para aqueles que costumam dizer, né, ou que não é tão importante, ou resolvem deixar para depois? Pronto, maravilha. Revisar é fundamental. Eu era uma pessoa que, enquanto eu não entendia isso na minha fase estudantil, eu não gostava muito de fazer resumo. Ah, fazer resumo é algo trabalhoso e tudo mais. Mas não, Já entendi. é uma forma, né, de você revisar através de resumo. Mas eu acho que economiza muito tempo. Porque, por exemplo, Sim, vamos supor, se eu estou trabalhando ali um conteúdo de leitura, vamos supor ali uma disciplina como história, geografia. Se eu faço um resumo, no momento que eu vou fazer um resumo, eu tô trabalhando o quê? Eu fiz a leitura, eu vou fazer a escrita, eu tô trabalhando outra área do cérebro para poder reforçar o conteúdo, e aquilo que eu tô escrevendo vai servir também como material para revisão. Eu não preciso pegar o texto todo para poder fazer. Quer ver uma forma também que eu gostava muito de revisar conteúdo? Eu fazia perguntas. Então, quais são os pontos, né, que tem ali no texto, e ia criando perguntas sobre cada ponto que eu achava que era importante. E essas perguntas eu fazia, na hora de revisar o conteúdo, eu mandava alguém para fazer para mim, para eu poder, responder. E o que eu não lembrava, a pessoa me falava qual era a resposta. Então, isso me ajudava o quê? A eu poder revisar o conteúdo através do quê? De perguntas. Então, é uma forma também que é interessante de você fazer uma revisão. Não existe só a forma de você poder escrever um texto bruto. Mas a revisão, ela é fundamental, porque nosso cérebro ele esquece. Existe até uma metodologia de repetição espaçada que a gente, em torno de dentro de um ciclo de um mês, a gente tem que revisar o conteúdo cerca de 4 vezes
para a gente poder conseguir reter bem aquele conteúdo e não esquecer. Porque nosso cérebro a gente tem que levar da memória de curto prazo para a memória de longo Do longo prazo, prazo. para que aí sim eu vou conseguir reter o conteúdo. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Com revisão. Para quem está se preparando para a prova de processos seletivos e tudo mais, qual é uma ótima forma de você poder fazer isso? Treinar questões. E no nosso curso, dentro da nossa metodologia, né, nosso sistema que a gente está trazendo para esse ano, a gente consegue, além do que você sempre tem, de poder rever as aulas, revisar as aulas, né, do curso, você tem também como treinar questões. Tem uma área de banco de questões que você pode selecionar as questões que você quer, o conteúdo que você quer treinar de questões e você vai conseguir fazer revisão de conteúdo. Então, isso é algo também muito bacana para o aluno poder também reforçar um conteúdo através do banco de questões. E como é que o clube de exatas, por exemplo, ajuda o aluno a sair daquele ditado, daquela frase muito comum de eu não sei por onde começar. Você já ouviu isso em casa, pai? Isso é algo muito comum. Então, eu acho que assim, a direção, né, o curso acaba não deixando essa lacuna de onde começar, porque a gente tem os conteúdos, né, divididos. Eu acho que quem vai falar muito mais isso, por exemplo, um aluno que está estudando sozinho. Então, vamos supor, um aluno está se preparando para uma prova, para um objetivo, ele vai falar o quê? Por onde eu começo? Onde é o start principal para eu poder iniciar? Aonde eu vou buscar material? Aqui já tem tudo de mão beijada. A rotina dos conteúdos já está feita, o material que você vai seguir já está feito, basta apenas agora você pegar, olha a economia de tempo que você tem, basta você agora pegar o conteúdo e seguir o método. Ah, matemática, vai ter aula de matemática, tem um vídeo teórico para poder estudar o conteúdo teórico, para chegar na aula ao vivo com o conteúdo teórico já estudado, para poder trabalhar questões de atividade. Então, tudo que precisa ser feito, essa pergunta de aonde começar no clube de teatro não existe, porque já existe um caminho, né, para você poder seguir uma metodologia. Não é apenas você chegar e estar em um curso, assistir aula. Existe todo um caminho, né, para você poder seguir, você trilhar. Perfeito. Tem algo também muito comum, eu já tive aqui alguns episódios com professores da área de exatas, e mesmo diante a tantas mudanças na metodologia e com a utilização do lúdico, da criatividade, a gente ainda costuma ouvir que sou ruim em exatas. Então imagina, Vinícius, se um aluno chega para você e diz: "Sou ruim em exatas", qual é a primeira coisa que você ajusta? Mentalidade ou rotina? Eh, a mentalidade é o primeiro ponto a poder ser corrigido, porque, assim, quando a gente afirma que a gente não é bom em algo, eu costumo sempre falar que, de uma certa forma, a palavra ela tem poder, porque você está dizendo para si mesmo que você não é bom naquilo, e o nosso corpo todo ele converge dessa forma. Então, por exemplo, o nosso cérebro, se você está afirmando que você não é bom naquilo, você vai ter um mecanismo de fuga de proteção que o seu cérebro ele vai trazer. Ele vai entender que quando você tem contato com matemática, olha lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Você fala algo, você está utilizando o quê? Neurotransmissores, que você está. Sua fala gera emoção. Essa emoção gera para o nosso cérebro o quê? Um mecanismo de que o contato que você tem com aquela disciplina é algo que traz para você sentimentos negativos e ele vai querer fazer o quê? Te proteger daquilo. Então, às vezes você vai ter um bloqueio mental com a disciplina por esse sentimento que você está colocando. Você vai ter um bloqueio na questão de você já vai ficar mais irritado quando você vai estar ali em contato com aquela disciplina. Então, o comportamento como você tem com a disciplina, ela tem muito a ver quando você verbaliza que você não é bom naquilo. Por que eu estou tendo dificuldade? E acho que é mudar um pouquinho, né, a frase e o comportamento. Não existe a questão de que eu sou burro, eu não dou para, eu não sou exato, se não é minha área, matemática é minha inimiga. Esquecer essas palavras. Eu estou com dificuldade agora, mas eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou aprender. Eu acho que é ressignificar o seu comportamento com a disciplina e buscar ajuda. Você está com dificuldade, você é capaz de aprender qualquer coisa. Não existe nada que o ser humano não pode alcançar e não possa aprender. Algumas coisas vai ser com um pouquinho mais de esforço do que outra, porque nós temos a nossa habilidade natural. Alguns têm um talento natural para uma área, outros têm talento natural para outra. Mas toda habilidade a gente pode ser desenvolvida. Eu acredito nisso. Os estudos falam isso.
Qualquer habilidade pode ser adquirida. Se uma senhora, às vezes de 60, 70, 80 anos, tem o poder de aprender habilidades novas, quem dirá um jovem, uma criança, um adolescente que está ali com toda a disposição para ele poder aprender. Então, você é capaz. E muitas das vezes, isso vem da família, vem dos pais. Ah, eu não gosto não gostava de quando eu era criança. A criança já cresce com aquele bloqueio. Ah, matemática é difícil, porque os pais às vezes já falam isso. Então, é ressignificar o comportamento de como é que você vai encarar a disciplina, vai fazer toda a diferença para você poder aprender. E matemática é a base. É trabalhar a prática, atividades, exercícios. Então, conversar com especialistas e procurar manter o caminho correto, né, que precisa ser feito, vai ser muito importante para você poder conseguir dar os degraus passo a passo para poder evoluir. Perfeito, Vinícius. E aí, vamos para um momento dicas do especialista. E aí, você vai precisar dar 5 dicas práticas para solucionar, inclusive aqui, uma dor que a gente percebeu aqui durante o nosso bate-papo. A gente tem o conteúdo que é dado pelas escolas, mas que de fato o método é que vai ajudar nesse processo de aprendizagem, de assimilação do aluno, do adolescente, da criança, enfim. Então, o que seria de fato importante? As dicas que são infalíveis, e a gente comentou também sobre estudar muito ou estudar certo, para que de fato esse aluno e esse pai que está nos assistindo possa sentir tranquilidade de que seu filho está estudando certo, para que ele possa ter aí uma melhor assimilação, ter resultados positivos, desejados e esperados nas provas, em um concurso. Então, 5 dicas para se estudar certo. Eu acho que algumas coisas a gente já falou aqui no nosso episódio. Eu acho que é importante, para estudar certo, você ter o ambiente, né, de uma maneira produtiva. Por exemplo, se a criança está ali no ambiente de estudo, em casa, que está várias pessoas correndo para cima e para baixo, tirando atenção, isso não é o ambiente correto. Então, você preparar o seu ambiente para o estudo, isso é fundamental. A gente falou aqui sobre a técnica Pomodoro, né? Que é uma ferramenta boa para poder trabalhar a gestão de tempo. Então, de vez de você levar picos longos, você fazer picos com pausa, né? 25 minutos, cronometra, depois dá 5 minutos de pausa. Faz 25 minutos, cronometra, depois 5 minutos de pausa. Então, é importante você ter, naquele momento, você ter a melhor qualidade possível para você poder conseguir absorver. Não é nem absorver, é você conseguir. Como é que eu posso falar? Intenção não. Fugiu agora aqui a palavra, mas trabalhar com a melhor performance possível. É você conseguir intensidade, é você estudar com intensidade. Naquele momento você está conseguindo entregar ali o seu melhor de forma intensiva. Então, isso é importante para você trabalhar. 5 dicas, deixa eu ver aqui. 5, você está na segunda. Eu Na estou segunda, anotando né? porque eu vou rever todas elas. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Outra dica que seria importante seria o planejamento, né? Você também conseguir planejar a sua rotina de estudo é algo importante, porque senão o que pode acontecer? Se eu não tenho na minha agenda o horário exato que eu vou parar para poder estudar, o que pode acontecer? Pode surgir outras tarefas, alguém pode me chamar ali, um amiguinho me chamou para poder brincar, tem hoje alguma tarefa para poder fazer extra da escola. Então, se você não tem ali uma rotina já pré-estabelecida, isso é muito fácil de você chegar no final do dia e não cumprir aquela tarefa, não cumprir aquilo que precisaria fazer, e a gente vê aquela famosa frase, faltou tempo, faltou organização de tempo. Então, isso é algo importante, né, para poder ser feito. Deixa eu ver aqui mais 2 dicas para poder ser feita. Exatamente. Tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas e aí com o pai, a Isso, mãe, os porque professores. algo muito comum que eu vejo que os pais acabam, às vezes, até passando a mão na cabeça do filho nesse sentido. Meu filho tem vergonha, ele acaba não se expressando na aula. Isso é importante bater muito nesse sentido, né? Bater, que eu falo, bater no lado positivo, né? De bater com os filhos, né? Falar com eles que a timidez é algo que pode, de uma certa forma, impedir lá na frente mercado de trabalho Com dessa certeza. criança, futuro jovem, se desenvolver. Então, se você tem dúvida, imagine você hoje, pai, no mercado de trabalho, você passando uma tarefa para você e você não faz a tarefa,
porque você não sabia fazer. Não é muito mais fácil você chegar ali e perguntar para alguém, pedir ajuda, eu não sei, me ajude, como é que faz? Isso é importante as crianças aprenderem desde cedo. Não existe vergonha em não saber e falar, não sei, quero Com ajuda, certeza. preciso. Então, isso é fundamental. Então, no estudo, tirar dúvidas é essencial. Não levar dúvida para casa. E se a dúvida chegou em casa, de casa você também, no nosso curso, você tem acesso aos professores para poder tirar dúvida fora da sala de aula, de segunda a sexta, de 8 a 19 horas. Então, tirar dúvida é essencial. Então, não levar dúvida para casa também é muito importante. E a quinta e última dica, Vinícius. Eita, deixa eu pensar aqui. O que que pode ser aqui uma outra dica importante? Ah, a gente falou aqui, né, sobre a revisão. Então, a Perfeito. revisão é algo também que é importante para que você possa treinar, não trabalhar só de forma. Só que aí eu falo, não faça revisão só de forma passiva, de só ler, 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 ler. Faça atividade prática, ação. Pegue questões, resolva exercícios, né? Ou faça resumo de forma escrita. Então, a ação é algo importante para que você possa conseguir estudar de maneira certa. Então, conseguir vencer o desafio, as 5 dicas. Do especialista. Passou, viu? Fiz o check aqui, tá tudo certo. E aí, recapitulando, você que chegou agora, que não pegou esse momento dicas com o especialista, eu pedi para o Vinícius dar 5 dicas a respeito de como essa criança, esse adolescente pode estudar certo e como os pais podem estar apoiando nesse processo. A primeira dica falada pelo nosso especialista foi preparar o ambiente, ter um ambiente apropriado para esse estudo. Isso vale muito, inclusive direciona todo o processo de aprendizagem. Se essa criança, esse adolescente não tem um ambiente apropriado, que não seja barulhento, que não estimule ali o estudo, a criatividade, o aprendizado, isso pode de fato comprometer o seu processo aí, seu desempenho. Segunda dica, técnicas que podem ser a de Pomodoro, que você tem ali um tempo determinado para estudo, intensifica, usa toda a sua energia ali para poder estudar bastante naquele período, naquele momento, depois dá pausas. Então, são técnicas para aproveitar melhor o seu desempenho, o momento de energia, com intensidade, respeitando também as pausas para oxigenar a mente, relaxar um pouquinho e depois retomar esse estudo. Dica 3, vou ver se eu vou passar aqui agora, viu? Planejamento. É importantíssimo ter planejamento para se ter rotinas assertivas, ter aí o ajuste, a qualidade de utilizar o tempo a seu favor no cumprimento das tarefas. Sobretudo, a quarta dica, tirar dúvidas. É importante que o seu filho não saia da sala de aula, não saia do curso, se ele é um dos nossos alunos, sem tirar a sua dúvida, em que os pais incentivem, independente dele ser mais introspectivo, se ele é mais comunicador, mas que ele entenda que aquele momento ali é de aprendizado e que nós precisamos tirar as nossas dúvidas para ter clareza no nosso processo, no aprendizado, e que tirar dúvidas, gente, não tem problema algum, não mostra que você sabe mais ou menos do que o outro, que você não tem importância e não resume em quem é você. Então, tire dúvidas, inclusive os papais podem também estar contando aí com o apoio do Clube de Exatas. Quinta e última dica, revisão. Revise os conteúdos, revise as atividades, revise as provas, porque isso vai te ajudar na compreensão, na assimilação. E para que você possa cumprir essas 5 dicas e ter sucesso, anotem aí e coloquem em prática. Passei, especialista? Passou, tá aprovado. E aí eu quero fazer o seguinte, o convite para o pessoal que está aqui no chat, né, comentando, e os pais também que talvez estejam assistindo o episódio depois dele ser divulgado, a gravação do episódio, vocês vão fazer o seguinte, vocês peguem o desafio que está, que a gente passou o desafio de 7 dias, que a Ana passou para cada um de vocês. Eu quero que vocês, lá na comunidade dos pais, vocês coloquem, né, essa ação em prática, tá? Então, vão criar ali um fluxograma não, pega o papelzinho de ofício, coloca lá dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 5, 6 e 7, que é o desafio de 7 dias, e cada dia que seu filho cumprir, ele vai ter que ir lá riscar lá, dar um check que ele riscou o desafio. E aí a gente quer acompanhar vocês, né, no final ali dos 7 dias, quem teve ali o desafio cumprido, conseguiu cumprir o desafio de 7 dias muito bem feito. Então, vão criar agora o planejamento do desafio dos 7 dias, a quantidade de questões, a quantidade de estudo que seu filho tem que fazer, e a gente quer ver lá na comunidade esse desafio sendo cumprido. Então,
a gente quer cada vez mais fazer isso, trazer para vocês o podcast de uma forma que as famílias participem também mais interativa. Vão ter episódios que vão ter desafios, a gente vai também trazer aqui no nosso podcast as famílias cumprindo os desafios e passando aqui alguns trechos no nosso podcast. Então, a tarefa está passada, desafio está dado e agora eu quero ver a família, papais e alunos cumprindo as tarefas passadas. Perfeito. Vinícius, a gente falou sobre planejamento, você trouxe aqui algumas dicas, mas a gente está falando também do início, né, da volta às aulas, o primeiro semestre que já veio com tudo. Qual é a melhor forma de organizar esse estudo nesse início de semestre, seja por tempo, por matéria ou por prioridade? O que é que você indica para quem está aí nos acompanhando? É, então, para organizar, eu acho que, como eu falei, o primeiro ponto que eu faço para mim sempre é importante eu colocar qual é a tarefa mais importante que eu preciso fazer. Eu sei que dentro da rotina das famílias, uma tarefa de gestão de atividades no dia a dia é uma coisa. Tarefas que a criança vai ter que fazer em relação aos compromissos de escola são outras. Então, é um pouquinho mais complexo. O que é preciso ser feito? Vocês não vão ter só a demanda da escola, vocês vão ter a demanda também do curso e outros também, às vezes, fazem mais algumas outras atividades externas. É, primeiramente, fazer o planejamento e você ver quanto é que você tem de tempo disponível. Dentro desse tempo disponível que vocês têm, vocês já alocaram ali qual o horário que você vai ter os seus compromissos, que naquele horário você vai ter que estar da escola, do curso, o horário que vocês vão estudar também para poder cumprir as demandas das atividades para poderem ser feitas. Então, dentro da sua pergunta, primeiramente é colocar ali o tempo que eu vou ter de disponibilidade. Dentro desse Perfeito. tempo que eu vou ter de disponibilidade, eu tenho que cumprir primeiro as tarefas que vão ser passadas, que é já algo já obrigatório. Só que só fazer o obrigatório não é o suficiente. Eu tenho que fazer o quê? O além, que é justamente, né, o que vai transformar o aluno na performance de quem está principalmente se preparando para o processo seletivo, que quer se preparar para as Olimpíadas do Conhecimento. Então, dentro da jornada do dia, cumpra primeiro o que é obrigatório a ser feito. Então, as demandas de tarefa de escola, tudo mais, você cumpre ali a tarefa de escola, a tarefa do curso que precisa ser entregue. Terminou essas tarefas, aí você vai para o extra, que é o algo a mais. Aí você vai ver o tempo que você tem disponível e aí você vai ver dentro da sua sugestão, matéria e tudo mais, é você ver o que você precisaria performar melhor. Ou então você já cria um cronograma. Segunda é o dia de matemática, terça é o dia de português. Vai ter momento que você vai identificar quais são os conteúdos que estão com maior dificuldade. E aí, algo sobre a nossa metodologia que eu acabei não comentando, Conta a tudo. gente está com uma ferramenta que cada resposta que o aluno faz gera dados. E gera dados, a gente consegue também identificar e saber qual é o conteúdo que o aluno está com performance positiva e negativa. E através disso, traz uma clareza para os pais do que ele precisa desempenhar mais tempo de estudo naquilo que ele não está performando bem. Então, a nossa ferramenta também vai ajudar nesse processo de desenvolvimento dos alunos nesse sentido. Então, para escolher qual o conteúdo que eu vou escolher para estudar, o indicador de performance também vai ser um indicador para isso. E como eles podem criar aí um plano sem cair um plano simples, sem cair no perfeccionismo. É o famoso feito é melhor do que perfeito, né. Muito bom. Então, muitas das vezes a gente cria ali o plano, vai fazer isso, vai fazer aquilo, Perfeito. "X" horas e tudo mais. Lembra que eu falei da questão da checagem? Sim, É você ver o que você está conseguindo fazer. Lembra que dentro das tarefas, além de fazer o planejamento, é ter lá um quadro da semana que você vai cumprir no check. fazendo Se a eu não estou revisão. conseguindo cumprir o check, por que eu não estou conseguindo cumprir? Qual é a barreira hoje que eu não estou conseguindo cumprir? Vamos agora readequar esse planejamento que foi feito para que você comece a marcar ali o quê? Os xizinhos, o que está conseguindo ser feito. Então, como é que se diz? Você revisar o seu planejamento, ele faz parte do processo, porque a ideia é que você chega no final do processo, o aluno esteja conseguindo fazer. Não adianta você fazer algo mirabolante, mas a criança não consegue fazer, não vai adiantar de nada. Vinícius, eu ficaria por horas aqui com você. Peguei várias dicas que eu vou colocar, inclusive, em prática na minha vida profissional Ah, e que também bom. de estudos, porque a gente nunca para de estudar. Mas se você pudesse dar um passo a passo, principalmente para quem chegou agora, que eu tenho certeza que ao ouvir esse passo a passo, vai voltar para assistir desde o início esse episódio. Deixa aí um passo a passo de um método para quem quer começar hoje. Qual seria
esse passo a passo que você daria para todos que estão aqui nos acompanhando desde o início e quem chegou agora? Eu acho que Algo, eu sei que você já deu várias dicas e que eu tô aqui, não, Vinícius, mas algo prático para já estimular o pessoal já fazer hoje. E aí depois colocar em prática tudo que você colocou aqui como dicas e orientações. eu acho que o passo principal é o desafio que a gente faz para os pais ao começar o curso. Acho que esse é o que faz parte da nossa metodologia. Você quer começar, você estabeleça com seu filho qual é o seu objetivo. Você está estudando por quê? Para quê? Ah, eu quero passar de um processo seletivo X. Beleza, quero passar de um processo seletivo X, então quero melhorar minhas notas da escola. Então, esse ano tenho como meta, toda unidade eu vou tirar de 9 para cima nas matérias X, Y, Z. Enfim, colocou, ou então em todas as matérias. Tá. Então, se eu tenho esse objetivo, já estabeleci, vamos sentar, vamos coloca no quarto, onde você vai ver todos os dias. Porque senão, você coloca algo, eu quero alcançar isso, mas você não fortalece todos os dias. Então, a criança precisa ver, você precisa ter ali, é como se fosse um ritualzinho todo dia de ver ali, ó, nosso objetivo que a gente tem, vamos alcançar aquilo, é esse o objetivo, a gente amanheceu, o foco é esse, a aprovação, o objetivo, então, é visualizar. Isso fortalece a nossa vontade, a nossa motivação. Então, e o porquê. Não só colocar o que você quer alcançar, mas o porquê. Por que eu quero alcançar isso? O porquê é muito importante. E aí você vai fazer o planejamento para poder ser feito. A rotina semanal. Então, essas duas tarefas. Quer começar? Não é, eu quero começar, vou pegar o livro e vou estudar. Vou estabelecer o que eu quero, por que eu quero e qual é o planejamento que eu vou fazer de estudo para poder começar a cumprir. Então, esse é o pontapé inicial para a gente poder começar o start. Maravilha, Vinícius. Mais uma vez agradecemos a sua participação, que é sempre fantástica, com vários insights, com várias orientações que a gente já pode colocar em prática, porque são simples, são efetivas e assertivas. Então é sempre um grande prazer recebê-lo, seja aqui comigo entrevistando alguém, ou seja, sendo o nosso convidado, que é sempre muito especial. Então, até o próximo episódio. E eu quero dizer que a gente chega ao final desse episódio aqui do Pod Paz, certos e com uma mensagem que a gente quer deixar aqui para todo mundo que está nos acompanhando hoje, que vai ouvir depois esse podcast, porque vale a pena lembrar que nós estamos em todas as plataformas de podcast, não só no YouTube. Então você pode estar adquirindo conhecimento, se instruindo para fortalecer os seus filhos, utilizando a sua plataforma preferida de podcast para poder ouvir o Pod Paz. Então a mensagem que a gente quer deixar hoje é: método muda resultado. Tudo que vocês ouviram aqui com o Vinícius traz pra gente essa conclusão. Quando existe estratégia, direção, acompanhamento, principalmente aí, esse tripé que é tão importante, pais, alunos e professores, o estudo deixa de ser pesado, ele se torna leve e, sobretudo, passa a ser produtivo. E aí a gente entende que método, de fato, muda resultado e traz um desempenho fantástico. Se esse conteúdo fez sentido para você, coloca aí nos comentários o que você achou, o que você mais gostou. Fala do desafio, tá? Porque a gente está esperando você voltar e dizer como foi realizar esse desafio de 7 dias. Queremos, de fato, participar dessas grandes transformações. Ações pequenas, mas consistentes, com certeza geram grandes transformações. Então foi um prazer tê-los conosco em mais um episódio do Pod Paz. Não esquece das nossas hashtags Pod Paz, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos. Vem se instruir com a gente. Até o próximo episódio. Deixa o seu curtir e compartilha aí com todo mundo e ativa o sininho, porque aí você não perde mais nenhum episódio conosco e nem com o Vinícius. Até mais!